Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Queria fazer algumas perguntas para vocês. Nós estamos mais ou menos em quase 6.000 anos de história da humanidade. Vocês já pararam para pensar por quê? Porque somente agora, justamente agora, a internet, justamente agora essa explosão da Revolução Industrial, mais ou menos tudo começou há 1,5 séculos atrás, mais ou menos. Mas por que agora, nesse momento, celulares, computadores, câmeras, em todos os lugares, praticamente em todos os lugares? Por que todo esse mundo conectado justamente agora? Por que a tecnologia 5G somente agora? Vocês já pararam para pensar nisso? Essas coisas não são por acaso, irmãos. Essas coisas que eu estou falando não diz respeito somente à internet, a câmeras, a celulares, que são coisas incríveis, porque cada um agora pode fazer seu vídeo, você pode ver coisas do outro lado do mundo, falar com pessoas do outro lado do mundo ao mesmo tempo. Você não precisa estar em todos os lugares, mas você pode conhecer um pouquinho de todos os lugares se essas pessoas gravarem seus vídeos, fazerem os seus documentários e postarem. Hoje o conhecimento aumentou de maneira incrível, e a perversidade, a maldade, a iniquidade também aumentou junto com a tecnologia. Mas por que tudo isso justo agora? Eu falo a respeito também de aviões. As pessoas andam de uma parte para outra de maneira incrivelmente rápida. Os homens jamais poderiam imaginar isso antigamente. Mas por que justamente agora? Vocês sabem que Deus controla o tempo e controla todas as coisas. Todas as coisas que os homens precisavam para explodir a Revolução Industrial e fazer esse mundo de hoje, eles sempre tiveram nas suas mãos. Mas Deus permitiu que tais conhecimentos ficassem bloqueados durante alguns milênios e fossem dados para os homens justamente agora, quando está para completar 6.000 anos. Já parou para pensar o porquê disso? Vou ler um texto para vocês em Apocalipse 12. Isso vai ficar um pouquinho mais claro. Apocalipse 12, verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou lugar no céu para eles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chamava Satanás, o sedutor de todo mundo. Tá vendo? Presta atenção nisso. O sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com eles os seus anjos. Vocês pegaram o que aconteceu aqui no verso 8? Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chamava Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, livro de Jó, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Confirmação do livro de Jó. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a sua própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Estamos aqui na metade da semana. É a ira do diabo, não é a ira de Deus. E foi Deus que precipitou ele dos céus para a terra. O texto até aqui quer dizer para a gente, irmãos, que Satanás, ele agia na terra, ele sempre agiu na terra, mas ele tinha acesso, ele estava ali nos lugares celestiais e ainda poderia ir até onde Deus estava para acusar as pessoas, para acusar os irmãos. Lembra do livro de Jó? O quão importante é o primeiro capítulo de Jó. Mas agora diz que ele foi precipitado e já não pode mais até os lugares celestiais, ele e os seus anjos. O que vai acontecer, o que está sendo falado aqui, irmãos, é profundamente revelador. É lindo. Deus, ele colocou o inimigo como uma figura que não é literalmente assim. Ele é mostrado como a antiga serpente, mas diz que é um dragão de 7 cabeças e 10 chifres. O diabo não tem literalmente 7 cabeças e 10 chifres. Mas Deus mostrou assim porque ele vai estar configurado nas nações. A besta de Apocalipse 13, que ela é semelhante ao leopardo, com pés de urso, boca de leão. Olha o tanto de informação que tem aí.
e também tem 10 chifres e 7 cabeças, é a mesma imagem do dragão. Ou seja, Deus está mostrando que a besta são povos. Por isso que ela é semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. Povos que estarão unidos e ainda têm 10 chifres. E diz que são reinos, povos, línguas e nações. É a besta que se levanta do mar. Mas Deus mostrou o diabo praticamente na mesma imagem. Não é incrível? Isso quer dizer que ele está se formando nas nações. Aí olha o que diz o verso 13. Aqui que fica importante, começa a dar sentido ao que eu estou falando. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao varão, e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante tempos e metade de um tempo, longe da face da serpente. Aqui está da vista da serpente, mas no grego está da face da serpente. A serpente, ela estava no céu, foi precipitada e agora ela está na terra. O diabo não vai se tornar um ser visível, mas ele vai se tornar um ser onde ele e os seus anjos vai atuar de maneira poderosa nos homens. Os homens e os demônios vão se tornarem um só do reino do anticristo. Para o homem chegar a pôr a marca da besta, não é assim por acaso. Uma outra hora eu explico isso com mais detalhes, mas não é assim por acaso. Eles vão estar completamente ligados aos demônios. Por isso a grande matança. Por isso a ira dele contra os homens e depois a ira de Deus contra o reino dele. Mas aqui, irmãos, o interessante é que ele foi precipitado na terra. Ele conhecia essa profecia quando ela foi lançada. Ele sabia que quando chegasse esse momento, pouco tempo ia restar para ele. O que acontece? Ele iria perder a sua visão do alto, porque ele é um ser espiritual. Ele enxerga tudo do alto. Não há nenhum lugar na face da terra onde ele não enxergue. Mas a partir do momento que ele é precipitado, ele precisaria, na terra, enxergar todos os lugares. E aí ele criou o sistema. Por isso que não foi tudo por acaso. E Deus permitiu para que se cumprisse a palavra e os desígnios e o plano dele para provar a todos. Agora ele precisa do sistema para marcar os homens, para olhar os homens, para colocar todos debaixo do seu reino. Entende o porquê das coisas agora? Mas aí Deus dá as 2 asas da grande águia para a mulher, ela vai para o deserto e é sustentada por Deus. E fica longe da vista da serpente. Aí faz sentido. Esse mundo cheio de câmeras, cheio de internet, agora o 5G, onde todos, você praticamente não vai ter mais privacidade alguma. Você já não tem privacidade e você não sabe disso. Mas quando chegar esse tempo aqui vai ser pior ainda. Então ele consegue controlar os homens, mas ele precisa do sistema. Mas Deus leva um povo, prefigurado na esposa, longe da vista dele. Agora ele não pode mais ver essas pessoas, porque elas estão em um lugar onde não tem mais sinal, onde não tem câmera, onde não tem cidade, onde não tem internet. E aí fica longe da vista dele. Aí faz sentido, porque se ele é a antiga serpente está no alto e consegue ver todas as coisas, não tem como um povo ficar longe da vista dele. Mas a partir do momento que ele é precipitado para a terra, ele precisa de se utilizar do sistema, ele e as nações se tornam um, praticamente. Aí ele precisa usar do sistema para poder monitorar e controlar a humanidade. Mas aí Deus dá um escape para o seu povo. É isso, irmãos. O que é explicado aqui em Apocalipse 12, a gente consegue enxergar no mundo hoje claramente. Ainda mais quando a gente olha para Apocalipse 13 e a gente vê que ele vai seduzir o falso profeta, na verdade, né? Mas vai estar tudo sendo agido por ele e os seus anjos. Ele vai levantar um falso profeta. Esse falso profeta, ele tem 2 chifres e todos aqueles detalhes, mas vai seduzir os homens e vai dizer para os homens fazerem uma imagem para a besta. São os homens que vão fazer a imagem para a besta, e os equipamentos que os homens têm para a construção de algo que controla os homens é a revolução industrial, é a internet e tudo que o homem confia hoje. Então eles vão fazer imagem para a besta. E quem não adorar essa imagem vai ser morto. Compreendeu o porquê de tudo? Agora ele quer controlar. E ele vai ter como controlar através da marca. Porque ninguém pode comprar ou vender se não tiver a marca. Ou melhor, ninguém pode comer e beber se não tiver a marca. Entende? O Apocalipse 13 está nos dando indícios disso. O Apocalipse 13 está diretamente ligado com Daniel capítulo 7. E é justamente em Daniel capítulo 7
onde está falando da besta de Apocalipse 13, vocês sabem disso, e lá diz que aquele chifre pequeno, que é o último poder, ele tem olhos como de homem. Não diz olhos de homem, mas diz olhos como olhos de homem. Isso quer dizer que esse reino iria estar vendo todas as coisas e controlando tudo com olhos parecendo olhos de homem, mas não é de homem. Entende o que quer dizer aquilo? Era uma revelação para o nosso tempo. Entendeu, irmãos? Era só isso que eu queria dizer para vocês nesse texto. Posso até continuar esse vídeo aqui. Vocês que me seguem já sabem que eu tenho falado dessas coisas. Mas eu queria dar esse acréscimo para vocês sobre Satanás estar sendo precipitado. Antes ele estava lá com Deus, ele foi precipitado para as regiões celestiais. E depois das regiões celestiais, nesse momento aqui de Apocalipse 12, ele é precipitado para a terra e já não pode ter visão lá de cima. E depois da terra ele é precipitado para o abismo e lá fica trancado por 1000 anos. E aí faz sentido Deus descansar. E os seus santos descansar com Deus por 1000 anos. E aí bate com o 7º dia da criação e tudo entra em sincronia. O que eu quero dizer é que a linha milenista não faz o menor sentido com as revelações de Deus. Tá certo, irmãos? Espero que vocês tenham gostado. Deixe os comentários, eu quero ver o que vocês entenderam do que eu estou falando. Compartilhe o vídeo também no Facebook. Eu sei que pouquíssimas pessoas compartilham os estudos no Facebook. Eu não entendo por quê. O Facebook te avisa quando você compartilha, sabia? E pouquíssimas pessoas que são cristãos no YouTube aqui comigo não são cristãos no Facebook. Por que será? Mas tudo bem, irmãos. Eu agradeço os irmãos que têm compartilhado o estudo, tá bom? Deixe os comentários, confira a inscrição, deixa o like no vídeo. A gente se vê nos próximos estudos. Deus abençoe a todos.